Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Jesus agora repreende mais uma vez e diretamente agora os fariseus. Porque ele fala, olha, vocês acabaram de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque só existe uma possibilidade de saquear o império das trevas e expulsar demônios e libertá-los definitivamente só pelo Espírito Santo. Como Jesus falou, o Espírito Santo está sobre mim, então eu liberto cativos. Então os fariseus estavam dizendo, eles que sabiam que só era possível fazer isso pelo Espírito Santo, eu vou repetir, os fariseus sabiam que só é possível libertar cativos pelo Espírito Santo. Os fariseus falam, é o Satanás, é o espírito do diabo. Veja que acusação grave. A gente está falando de uma pessoa que sabia, como os fariseus. Por isso que Jesus fala, eles não têm perdão porque blasfemaram contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? É ofender. Eles ofenderam o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de Satanás. Porque falava que o poder que estava em Jesus era o de Satanás. Outra coisa, eles falaram isso, meu irmão, não foi porque eles eram ignorantes. Não é porque eles foram precipitados, porque às vezes a gente é precipitado e julga errado, né? Mas não. Eles falaram isso sabendo da verdade. Eles poderiam concluir, e eles concluíram na mente deles, mas a inveja e o rancor e o ódio era tão grande no coração deles, que eles preferiram pegar a verdade e suprimi-la, e ficar com a mentira. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 1, né? Que a ira de Deus é contra aqueles, sim, que suprimiram a verdade pela mentira. A ira de Deus virá contra esses homens. Por isso que Jesus fala, esses homens não têm perdão. Porque conhecendo a verdade, blasfemaram da verdade e escolheram a injustiça, a mentira. Aí vem aquela famosa pergunta. Eita, pastor, agora eu fiquei na dúvida, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está procurando Jesus, com certeza não. Porque se qualquer pessoa que ofendeu o Espírito Santo, por qualquer outro motivo que não seja esse, então ninguém aqui vai ser salvo. Eu acredito que todos já cometeram esse erro. Na ignorância, na precipitação, na falta de reflexão, no período da incredulidade, principalmente. Quantas vezes chegamos e às vezes blasfemamos até contra o próprio Espírito de Deus. Mas nesse caso aqui, eles estavam vendo Jesus pessoalmente. Eles viram o Filho de Deus em pessoa. Eles viram as obras pessoalmente. E esses homens aqui, eu estou falando dos fariseus, conheciam a palavra melhor do que qualquer outro dessas pessoas simples que começaram a desconfiar de que ele é o Filho de Deus. Somente essas pessoas que sabem da verdade, mas sabendo da verdade, fala que a verdade é mentira, isso falando isso contra o Espírito Santo, é que blasfemaram verdadeiramente contra o Espírito Santo. Uma coisa importante, para a gente fechar esse assunto aqui. Eu conheço uma criatura que não tem perdão nessa terra. Quem é ela? Satanás, né? O diabo. Por isso eu acredito que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de Satanás. Porque o diabo, mesmo conhecendo a Deus como nenhum aqui conheceu, ele viu a face de Deus. Você já viu a face de Deus? Ninguém jamais viu a face de Deus. Ninguém jamais viu. E mesmo assim, ele preferiu a mentira. Ele preferiu a difamação contra Deus, mesmo vendo Deus face a face. Por isso que ele não tem perdão. Os fariseus aqui, meu irmão e minha irmã, eles viram Deus face a face. Eles sabiam quem era o Cristo.
e mesmo assim disse que ele era movido por Satanás. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que eu acredito que é muito difícil uma pessoa como nós cometermos esse erro. E só uma pessoa extremamente esclarecida pode cometer esse erro, e não uma pessoa cometendo esse pecado por ignorância. Amém? Então, por ignorância, você não comete esse pecado, tem perdão. Mas os esclarecidos, como o diabo e como os fariseus, esses se difamarem, se ofenderem o Espírito Santo, não tem perdão. E essas pessoas estão aí totalmente largadas e não querem saber de Deus. Eles veem Deus e não querem Deus, como o fariseu, que viu Jesus e as suas obras e não o quiseram. Diferente de nós, que não vimos Jesus, nem vimos os seus milagres, mas só de ouvirmos a sua palavra nós cremos. Somos muito mais simples. Por isso que bem-aventurados os que não viram, mas creram. Esse é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Então não se preocupe, porque aqui não é o nosso caso.